O meu servo me disse em suas orações: Senhor, não há profetas nessa nação para nos orientar? Não há, Senhor, profetas nessa nação para nos orientar? Pois eu respondo a ti, meu servo, eu te suscitei como um profeta para essa nação e para as outras nações. Não somente tu, mas tenho suscitado outros que habitam contigo. E quando eles ouvirem estas palavras que saem da sua boca, saberão que eu, o Senhor, falo, e confirmarão as minhas palavras que te revelei pelo meu espírito de sabedoria. Pois em parte, muitas dessas coisas já as tenho revelado a muitos dessa nação, e eles as confirmarão tudo o que sai da sua boca, e que tudo que em parte foi dado a eles e a ti, agora, como sombra das coisas futuras, tudo ficará claro como o raiar de um novo dia. Escutai, nação brasileira, escutais, meus servos que habitam nela, tenho um grande plano com vós. Satanás também tinha um plano com vós, uma aliança de iniquidade foi prometida a vós, foi colocada em prática através dos seus mensageiros. Mas vós rejeitaste os planos de Satanás, os planos de iniquidade que tinha para destruir essa nação. E vocês escolheram o bom caminho e as veredas antigas. Agora direi o plano que eu tenho com vós. Usarei essa nação para provocar ciúme nas outras nações que me rejeitaram. Pois eles rejeitaram o conhecimento do Altíssimo, rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tu, nação brasileira, não me rejeitaram, não rejeitaram ao meu Filho. Antes, muito de vós tem recebido e o tem honrado. Ainda que estais dividido, eu, Senhor, os unirei, eu, Senhor, os santificarei. Nem que para isso seja necessário que eu envie destruição até vós, como um pai que ama e castiga o seu filho. Eu vos entreguei ao meu Filho, ó nação brasileira. O Senhor vos entreguei, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz a nação que recebe ao meu Cristo como seu Senhor e Salvador. Por essa razão vos escolhi para ser um exemplo para as outras nações. Farei de vós a nação abençoada, a mais abençoada da terra. Minha igreja me buscará com sinceridade e amor. Eu os ouvirei, eu os santificarei e farei desta igreja a igreja mais poderosa do mundo. E por meio da oração derramarei sobre ela o meu avivamento, o grande avivamento. E o avivamento de Nínive ficará no esquecimento, pois sobre vós derramarei o maior avivamento, o último avivamento. Eu os usarei para preparar a volta do meu Filho. Aplanai as vossas carreiras, ó igreja minha. Alimpai vossas mãos, preparai o caminho, entendei a vossa responsabilidade, igreja minha. Tira o pecado diante dos meus olhos, consertai as vossas vidas, alimpai as vossas vestes, pois grande será as vossas obras. Uma grande porta vos abre, está aberta diante de vós. Entrai por ela, ó igreja minha, com clamor. Humilhai-vos, santificai-vos, buscai-me e me achareis, pois os meus ouvidos estarão abertos para vós, ó igreja brasileira. Eu, o Senhor, vou passar sobre as vossas casas para sondar os vossos corações, para conhecer as vossas intenções. Esforçai-vos em seguir as minhas palavras. Prestai atenção ao meu amor e à minha severidade. Considerai-a. Levantarei grandes pregadores no meio de vós, não aqueles que são conhecidos como grandes no meio de vós, mas levantarei os excluídos,
os esquecidos, os humilhados, os desconhecidos, homens que vivem segundo o meu coração, que rejeitam o suborno e falam a verdade. O meu espírito de sabedoria estará sobre eles, a minha unção os revelará. Eu farei grandes sinais por meio de suas mãos, e muitos se converterão dos seus maus caminhos. Enviarei o espírito de sabedoria e conhecimento e discernimento sobre essa nação e sobre a minha igreja. Ninguém irá enganá-los, ninguém mais irá explorá-los, pois eles saberão discernir entre o falso e o verdadeiro. Ai de vós, falsos profetas que habitam nessa nação, e que muito tempo têm arrancado a lã e comido a gordura das minhas ovelhas. Trago justiça e juízo sobre vós. Os seus grandes e ricos templos ficarão vazios, pois as minhas ovelhas não seguirão mais as vossas mentiras, e não mais ajudarão nos vossos falsos projetos. Pare, pois, agora de pregar a mentira para o meu povo, pois somente prosperará nessa nação aquele que prega a verdade e vive a verdade. Revelarei ao meu povo os vossos pecados escondidos, ó falsos profetas. As vossas imundícias que estão ocultas as revelarei. Derrubarei todos os ídolos dessa nação. Mostrarei os falsos ídolos dessa nação e quem são eles. As vossas vergonhas serão expostas, pois a minha justiça também cairá sobre vós, ó igreja falsa, e cobrará de vós o seu preço. Apranai o caminho do meu povo, para que não haja tropeço para o meu povo. Escutai agora, igreja minha, atentai às minhas palavras. Eu, Senhor, já desfiz os principados, as hostes infernais já estão sob o vosso domínio, pois eu as sujeitei a vós. Desde os tempos antigos dominaram por muito tempo a vossa nação, mas agora estão sobre o vosso poder, estão sobre o vosso domínio. Elas não mais prevalecerão contra vós, pois eu, o Senhor, suscitei o espírito de justiça, e o espírito de justiça dominará sobre essa nação. Levantei um presidente segundo o meu coração no meio de vós. Eu, Senhor, usarei esse presidente para os meus propósitos. Através dele vou trazer prosperidade, ordem, justiça, igualdade e verdade. Ele será odiado por muitos e por muitas nações, e será perseguido por muitos. Atentarão contra a sua vida, mas eu, Senhor, revelarei os planos do iníquo, do maligno que serão levantados contra ele, e eu o protegerei, estarei sempre ao seu redor. E mal não poderá vencê-lo e nem alcançá-lo. Entenda, ó nação brasileira, eu reinarei sobre vós através deste homem. Quando vocês se levantarem contra ele, se levantarão contra mim. Agora eu vos pergunto, podereis me vencer? Assim diz o Senhor, se não quiserem atender a vós, eu vos perseguirei, eu vos prenderei, eu vos castigarei. Enviarei ventos destruidores até vós, e sacudirei a vossa terra, até que possais entender o meu plano, o plano que eu tenho com vós. Também tenho uma palavra para vós, vós que dizeis defensores da lei, vós que pensais que estão acima das leis e que podem fazer o que querem com as vossas penas. Vocês que não fazem justiça ao pobre e oprimido, antes são rápidos em fazer justiça ao rico e ao poderoso. Eu, o Senhor, por acaso ficaria para sempre olhando as vossas injustiças, ó defensores da lei, juízes injustos, sem me levantar para trazer verdadeira justiça a todos? Pois eu vou dizer o que farei. Endurecerei mais ainda as leis dessa nação contra vocês mesmos, e elas vos pegarão de surpresa, e vocês não escaparão a elas. Mostrarei para todos as vossas injustiças, mostrarei o que estão praticando nas escondidas, mostrarei as vossas práticas contra o pobre e o oprimido, pois aceitais o suborno dos poderosos e não fazeis justiça ao oprimido.
Vou ser mais duro com vós do que com outrem. Pois quando vocês aceitarem o suborno e enriquecerem com a injustiça, vocês não terão paz para desfrutar do suborno. Façais, pois, justiça a todos de igual. Façais, pois, justiça a todos de igual forma. Endurecerei as minhas leis contra os ímpios desse país, contra aqueles que matam, roubam, defraudam o seu próximo. Darei a eles o que eles merecem, pois as suas maldades não mais prevalecerão contra essa nação. Assim diz o Senhor, o justo juiz que tem a justiça como base do seu trono. Me levanto contra aqueles que tentaram perverter a inocência dos meus pequeninos. Eu os perseguirei, eu os prenderei. E se não se arrependerem do mal que fizeram contra os meus pequeninos, eu, o Senhor, os matarei. Pois grande é vossa maldade. Colocarei um forte senso de justiça e equidade no coração dessa nação. E essa nação não aceitará mais nenhum tipo de injustiça contra ela, pois eles serão unidos para buscar a justiça e o bem comum.